pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar entendendo sobre a origem da vida e vamos descobrir nesse vídeo quais foram os experimentos que deram à luz a teoria da biogênese. Há mais ou menos uns 400 anos atrás, lá em 1600 e lá vai cacetada, um estudioso chamado Francesco Redi, um italiano, ele resolveu fazer um experimento para tentar comprovar a teoria da biogênese. Ele não acreditava muito que os seres vivos surgiam de coisas inanimadas e dessa forma ele pensou em alguns experimentos que pudesse trazer aí a resposta para essa questão. O que o Francesco Redi fez? Ele utilizou-se de 2 frascos de vidro contendo carne em putrefação. Nesses 2 potes de vidro, ele deixou tapado com uma tela, ou seja, não passava por ela moscas. O outro vidro ele deixou destapado. Eu acho que aí vocês já devem estar mais ou menos imaginando o que pode acontecer, não é mesmo? No vidro que estava destapado, houve a proliferação de larvas de moscas. Por quê? Porque a passagem das moscas acontecia e ela conseguia colocar a desova dos seus ovos ali. No vidro que estava tapado, não houve a passagem de moscas. No vidro que estava destapado, sim, havia a passagem de moscas, elas entravam, pousavam ali e colocavam os ovos. Então, esse experimento, ele foi extremamente importante porque a partir disso se ficou comprovado que sim, seres vivos nascem de outros seres vivos. Não tem como sair larvas da carne em putrefação, tá? Só que isso foi lá por volta de 1600. E ainda assim ficou a especulação sobre os micro-organismos. Então ainda se acreditava que micro-organismos eles iriam nascer de matéria inanimada. Qual experimento foi decisivo para comprovar que mesmo micro-organismos vêm de outros micro-organismos? Foi o experimento de Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele foi um cara que nasceu lá em 1800 e também vai cacetada. E ele fez um experimento, esse aqui, né, vocês observem aqui na imagem que eu vou colocar para vocês. São 2 frascos que apresentam esse gargalo na forma de funil, tá? E dentro desse frasco tem um líquido nutritivo, uma mistura de legumes, de carne, de coisas ali que ele misturou. Os 2 frascos, ele levou ao cozimento. Por que isso é importante? Porque para esterilizar esse caldo, para não ter a proliferação de micro-organismos, de bactéria. Por isso que a gente cozinha o nosso alimento também, para eliminar, além de ficar mais gostoso o alimento, para eliminar ali possíveis patógenos, né, que podem causar alguma doença. Então ele foi lá e ele ferveu esses 2 líquidos. Só que se vocês observarem, a gente tem esse funil, né, curvado, parece um pescoço de cisne. E esse funil, o que ele faz, né? Por que ele foi importante para esse experimento? Porque a passagem dos micro-organismos pelo funil, ela fica muito dificultada. A bactéria não consegue fazer curva, né, gente? Ela vai acabar parando ali no meio desses gargalos, no meio dessas curvas. Então, para ter proliferação de micro-organismo ali, demora muito. Como é que a gente sabe que vai ter a proliferação de micro-organismo em um líquido? A gente consegue observar a mudança de coloração, o cheiro, né? Então, depois que ele cozinhou os 2 caldo nos 2 gargalos, ele manteve ali. Ele viu que durante um tempo não mudou de cor, não aconteceu nada. Depois de alguns dias, o que ele fez? Ele quebra um dos gargalos e o outro ele deixa intacto. Após algumas horas, após poucos dias, o frasco que continha o líquido no gargalo, no caso, o frasco que teve o gargalo quebrado, ele rapidamente, após algumas horas, após alguns dias, começa a ter uma mudança na coloração. Por quê? Porque o ar entrou ali, levando as bactérias de uma maneira facilitada. O ar consegue passar pelo gargalo do que está intacto, mas ele não consegue passar, as bactérias não conseguem passar direito por ali. Elas acabam parando na curva. Esse experimento foi extremamente importante, porque a partir disso comprovou que mesmo micro-organismos nascem de outros micro-organismos. E um detalhe sobre esse experimento é que já lá no passado, lá com Aristóteles, o Aristóteles falava que a vida bastava ter um sopro vital, o pneuma, o que ele chamou de pneuma. E o experimento do Pasteur, ele não tirou o ar de circulação, o ar ele entrou, carregando esse sopro vital. Mas não é um sopro vital que leva à formação da vida, são micro-organismos presentes no ar, como as bactérias.
tá bom? Então, para a aula de hoje seria isso, esses dois experimentos extremamente importantes, decisivos, que refutaram de vez a teoria da abiogênese. O Francesco Redi, italiano, que fez ali, mostrou que larvas não nascem da carne em putrefação. E o Louis Pasteur, que mostrou que mesmo micro-organismos também nascem de outros micro-organismos. Detalhe sobre o Pasteur aqui, é por isso que o leite pasteurizado recebe esse nome. Veio desse cara. A pasteurização é um processo de esterilização de alimento. No caso, o leite pasteurizado é um leite que foi fervido, levado a altíssimas temperaturas e depois resfriado também muito rapidamente, destruindo, acabando com qualquer micro-organismo que tem ali. Por isso que ele dura anos, meses, dentro da garrafa. No caso, garrafa não, né, gente? Dentro ali da caixinha do leite, tá bom? O próximo vídeo, fiquem aí que a gente vai falar agora sobre as teorias que falam sobre o surgimento, a origem, como o ser vivo se formou no nosso planeta, que a gente já sabe que eles nascem, né, de seres vivos. Mas como que surgiu primeiro? A gente vai descobrir no próximo vídeo.